Meu boa tarde aí para todos. Hoje é dia 28 de setembro de 2010, terça-feira. O verbete é 1705, 4 páginas, 46 logias e 8 máximos. É o caso da gente falar para o povo que mora lá na rua 28 de setembro, no Rio. Tá certo? É hoje o dia deles. Agora o tema, qualificação das energias conscienciais. A especialidade, energossomatologia. Definição, a qualificação das energias conscienciais é o ato ou efeito de qualificar a energossomaticidade das consciências de acordo com as finalidades e os resultados das aplicações energéticas na vida diuturna multidimensional, além das manifestações relativas à própria estrutura das energias e às múltiplas manobras praticadas pelos autopesquisadores. A caracterização do carregamento da autopensenidade predominante. A especificação da forma holopensênica pessoal. As energias conscienciais como sendo o primeiro instrumento prioritário da consciência do cosmos. A melhoria da qualificação energética da consciência. A qualidade das ECs ampliando o nível do ser desperto. Os efeitos finais das ECs. A qualidade cosmoética das ECs suplantando os padrões estéticos. O energograma. Os indicadores qualimétricos do alto domínio bioenergético. O alto desempenho nas 40 manobras energéticas fundamentais. O teor do campo energético pessoal instalado. O autocredenciamento meritório, a condição de mini-peça interassistencial. Na argumentologia tem uma taxologia com 10 categorias das qualidades das energias conscienciais de acordo com a finalidade das aplicações energéticas na vida diuturna multidimensional. Na remissiologia tem 15 itens, nós destacamos. Abordagem bioenergética, acoplador energético, asepsia energética, autodiscernimento energético e banho energético. Frase enfática. A natureza e qualidade sadia ou doentia das energias conscienciais empregadas apontam o nível de excelência dos altos esforços e os resultados dos altos desempenhos da consciência. Você se interessa pela qualificação das próprias energias conscienciais? Sempre. Eu quero dizer que na politicologia, tem aí politicologia 2 vezes, esse segundo aí entra no lugar da projeciografia lá em cima. Já foi, eu acho lá, já consertado. Agora, pergunta. Sou desenhista gráfico e semana passada fui convocado pela minha mãe, que é espírita, para criar o projeto gráfico do novo livro de conhecido escritor espírita. O livro sobre um santo católico será editado na nossa cidade. Ela já entrou em contato com os responsáveis que sinalizaram aprovar nossa participação. Ela é admiradora deste autor e acredita que fazemos parte do mesmo grupo Carmo. Diz que teve sonhos em que me via como monge franciscano. Acho verossímil. Você acredita que esse trabalho poderia intensificar minhas interprisões grupo-kármicas ou é um pedágio? Como equilibrar meu receio ao tema com esse fator importante para minha mãe? A primeira coisa é a seguinte, você está em dúvida. Siga a doutrina da sua mãe, ou não sei se é a sua, que é essa seita espírita. Allan Kardec, que foi que fundou essa seita, ele escreveu, na dúvida, abstente. Pensa nisso, isso é de Allan Kardec, está no livro dele lá, é só olhar. Pensa bem. Na dúvida, a gente deve se abster. Se você tem dúvida, não entra nessa. Há alguns anos, pelo capricho ou conforto, fiz uma cirurgia denominada hiperhidrose. Minhas mãos suavam com grande frequência em situações de maior ou menor atenção, ou seja, era algo comum e muito incômodo. A cirurgia consiste em prender com grampos de metal o canal nervoso que faz a mão suar. Os grampos se localizam nas costas, entre os ombros e o pescoço. Após a cirurgia, a mão parou de suar e houve uma compensação, principalmente ao longo das costas. Essa situação atrapalha o fluxo energético,
Ficará mais difícil dessa forma trabalhar com energia? Não, você pode superar isso tudo. A sua energia, através do poder da sua vontade, supera o processo da canalização da energia no corpo humano. Nessa questão sobre heterocrítica e autoajuizamento crítico, um psicólogo ou psiquiatra não seria mais indicado do que uma heterocrítica de amigos e de companheiros para evitar uma situação de autoassédio, heteroassédio interconsciencial? Ajuda, mas não resolve. Amigos e companheiros também é muito importante. Eles servem como psicólogo, psiquiatra e tudo mais. Quase sempre, através somente da força de vontade, instantaneamente, sinto um contorno em torno do meu soma. Isso já é a instalação rápida do EV? Poderia me ajudar com essa sinalética? Sim, anota tudo isso. Agora, lembre-se, toda crítica racional deve ser bem-vinda. Isso é que é o certo, seja de onde for que ela apareça. O que é possível falar sobre Michael Jackson, já que ele, apesar de todas as bizarrices que fez com seu rosto, se mostrava uma pessoa boa e realmente preocupada com o bem-estar comum, além de ter sido extremamente sensível durante a sua vida. Ele era imaturo, ele era totalmente inexperiente perante as coisas da evolução. Lembre-se, ele colocou uma criança e começou a brincar com ela fora da janela, numa altura enorme lá. Quer dizer, ele era piradão. A verdade é essa. Não é assim do jeito que eles falam, não. Outra coisa, está cheio de gente doida e pirada que o povo tudo bate palma. No século XX, veja bem o que aconteceu. Stalin, Mao Tse Tung e o pior, Adolfo Hitler. Então tem muita gente que bate palma, que vira ídolo, com esses caras tudo doido da baratosfera. Já tive uma meia dúzia de experiência de projeção no passado, e agora estou tentando novamente, mas não estou conseguindo. Passei a madrugada tentando, e apesar de algumas sensações, rever e ativação do laringo chakra e do umbigo chakra, que são novidades para mim, além do fronto chakra, que é muito comum, e a sensação que estavam mexendo na região do meu fígado. Tenho receio de não conseguir mais vivenciar aquela situação. Sei que tenepsistas, por força da circunstância e do ofício, estão mais sujeitos à experiência, mas, sinceramente, algumas implicações, quebra de alguns paradigmas pessoais e condições, circunstâncias temporárias, me impedem no momento de tomar esse caminho. O senhor admite que o fato de já ter vivido a experiência e minha vontade de revivê-la são garantias que irei conseguir novamente? Olha, quem procura, acha. Sua vontade é a maior força que você tem. Olha bem, agora escolha alguma meta positiva, cosmoética, evolutiva. Olha bem. Buscando a totalidade, como conciliar a conscienciologia e os fenômenos da experiência fora do corpo com o mundo do inconsciente que fundamenta grande parte da psicologia. Os dois são factuais pela experiência, mas é um baseado na consciência lógica e a vontade, e o outro leva em conta a intuição, o mundo das emoções, dos sonhos, que parece ser, se não fundamentais, arriscaria complementar ao primeiro. Parece que o inconsciente humano não é acessado pela lógica nua e crua. Caso contrário, as sessões de psicoterapia seriam reduzidas drasticamente. Como agir ou sair desse impasse? A psicologia não seria a dupla evolutiva da conscienciologia? Estaria entendendo nada e equivocado, ou a questão é complexa e colossal? Não, você está dando muito valor para sonho e inconsciente. Isso é besteira. Olha bem o seu consciente, a lucidez do momento, onde você está, dentro do contexto da sua evolução. Isso é que é o mais importante, o resto é besteira. Agora, se você quer arranjar dupla evolutiva, a conscienciologia tem dupla evolutiva com toda a linha de conhecimento evolutivo. Seja qual for ciência, o que seja lá, desde que seja positivo, ela é dupla evolutiva disso. Por quê? A conscienciologia está dando um balanço das coisas da Terra. De modo geral, é uma visão grande, ambiciosa, grandona. Mas veja, tem sua razão, tem lógica. Estou tendo dificuldade de sentir o EV. Mobiliza as energias e não entra em EV. Processo esse que não ocorria antes. Estou enfrentando situações de tardes e recins com um grau maior de responsabilidade e, diante disso, eis que estou mais lúcida. Entretanto, sinto dificuldade de manter o domínio energético. Gostaria de entender o que preciso fazer para melhorar a minha situação.
Olha, a primeira coisa é insistir no EV e fazer mais reflexão. Para um pouco, esqueça seus problemas e reflita sobre as partes básicas, fundamentais da sua vida. O que é que interessa, o que seja prioritário, evolutivo, aquilo que rende evolutivamente. Faça isso de vez em quando. Tira aí 20 minutos, meia hora para isso. Como a Conscienciologia entende a prática da clonagem humana? Ora, a clonagem ela pode ser boa dependendo dos processos cosmoéticos ou, no caso, da bioética que for aplicada no problema. Cada caso tem que ser estudado e ver como é que é. Agora, nós somos favoráveis a fazer todo tipo de experiência, desde que seja evolutivamente cosmoético. Onde encontro listado as 40 manobras energéticas fundamentais? Elas têm diversos lugares que eu falo, principalmente no Projeciologia, mas agora o ideal é fazer o curso com o professor Mário. Quando é que vai ter? Fala aí. Ela já vai dar a data do curso, que isso aí é importante. A pessoa é de Vitória, no Espírito Santo. Ela é de Vitória, no Espírito Santo, tá? O curso 40 Manobras de Energia vai ocorrer aqui no CEEC, são 4 dias, na última semana de dezembro. E a pessoa pode, então, entrar em contato... Ela pode vir passar o Réveillon aqui. Isso. E ela pode entrar em contato, então, com o CAEC. O número de telefone é 45 3525 2652. Tá? Ou mesmo ela pode ver pelo site, que é o www.caec.org. Gente, eu quero fazer aqui um anúncio que foi criada uma empresa chamada Livre Pensamento Desenvolvimento Educacional. O Laíno Loche que é o fundador e o responsável principal por essa empresa. Agora, ela realiza eventos, cursos e treinamentos com o objetivo de promover a cultura do pensamento crítico e a formação de livres pensadores através da educação no âmbito individual, comunitário, de instituições de ensino e corporativo. Os produtos institucionais que ela oferece: qualificação docente, disciplina do pensamento crítico, clube de debate digital, programa de incentivo à leitura, ciclo de palestras e debates, cursos extracurriculares e programa de livres pensadores. Agora, também fala sobre a didática do pensamento crítico, as habilidades básicas. Agora, você não quer falar alguma coisa aí? O que é que vocês estão fazendo com calma? Bom, a proposta da empresa é ajudar todo mundo que trabalha com educação a ministrar aulas estimulando os alunos a pensarem, a raciocinarem de maneira crítica, seja qual for o conteúdo. Então, nós vamos ter agora uma turma aberta, num curso em EAD, ensino à distância, que vai estar disponível a partir do dia 11, né? A turma vai ser a partir do dia 11 de outubro, mês que vem. Então, quem tiver mais interesse, o site é www.livrepensamento.com.br e lá obterá maiores informações. Eu quero dizer para vocês, isso aqui é o jornal aqui, o maior que tem na área no dia de hoje. E na página A12 tem aqui: Assembleia Geral Extraordinária para a Fundação da Associação de Moradores do Bairro Cognópolis. Prezados senhores, a Comissão Pró-Associação Moradores da Cognópolis convoca todos os residentes neste bairro para participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 16 de outubro de 2010, no endereço da Avenida Felipe Vancher, 5100, no auditório do discernimento, com início às 19 horas. E por aí vai. Aqui está falando o que são os objetivos. Fundar uma associação civil para representar os interesses dos moradores, decidir sobre o nome da associação, aprovar o estatuto baseado no modelo da democracia pura, eleger e empossar a diretoria e o conselho fiscal, etc, etc.
Então, isso foi assinado pelo coordenador da comissão, que é o Júlio César Gonçalves Dias. De modo que, com isso, vocês já ficam sabendo. 16 de outubro, vocês que são cidadãos lá do ambiente, você de ver o que vocês fazem. Cidadãos da Cognox. Pode falar. Professor, esclarecendo aí, com a presença do professor J. Vasconcelos, autor do livro Democracia Pura. Ele já confirmou a presença Muito bom dele. isso aí. Obrigado. Eu quero ler agora umas coisas de jornais aqui para vocês. Então, isso aqui, jornais que eu peguei e também da internet. Veja com. Lula confessa no Jornal Nacional que uma das principais bandeiras do governo é o combate à ética. Está aqui, veja. A coluna descobriu há alguns meses que o presidente foge de debates com o antecessor, como o diabo foge da cruz, e a sigla FHC, que é o Fernando Henrique Cardoso, produz sobre o super Lula os mesmos efeitos causados ao super-homem pela criptonita. O vídeo gravado na campanha de 2006, que reproduz um trecho da entrevista concedida ao Jornal Nacional pelo candidato à reeleição, mostra o que acontece quando o palanqueiro louco, por um microfone, ouve as duas palavras mágicas, mensalão e ética. Convidado a explicar o que fará para afastar a sensação generalizada de que o Planalto se associou aos mensaleiros, Lula precisa de poucos segundos para derrapar espetacular. Olhos baços, voz insegura, cara de preso em flagrante. Afirma que uma das principais bandeiras do seu governo é o combate à ética. Foi muito mais que uma resposta, sabe-se, foi uma confissão. Isso saiu. Combate à ética. Quer dizer, porque ele fica afobado, né? Acaba falando essa situação. Agora, nós temos aqui de jornal. Folha de São Paulo, de domingo, ou seja, de anteontem. O editorial, na primeira página da Folha de São Paulo. Todo poder tem limite. Os altos índices de aprovação popular do presidente Lula não são fortuitos. Refletem um ambiente internacional favorável aos países em desenvolvimento, apesar da crise que atinge o mundo desenvolvido. Refletem, em especial, os acertos do atual chefe do Estado. Lula teve o discernimento de manter a política econômica sensata de seu antecessor, que é o Fernando Henrique Cardoso. Seu governo conduziu a retomada do crescimento e ampliou uma antes incipiente política de transferência de renda aos estratos sociais mais carentes. A desigualdade social, ainda imensa, começa a ser reduzida. Ninguém se contesta seriamente esses méritos. Nem por isso seu governo pode julgar-se acima de críticas. O direito de inquirir, duvidar e divergir da autoridade pública é o cerne da democracia, que não se resume apenas à preponderância da vontade da maioria. Vai longe, aliás, o tempo em que não se respeitavam maiorias no Brasil. As eleições são livres e diretas, as apurações confiáveis, e ninguém questiona que o vencedor toma posse e governa. Se existe risco à vista, é o do enfraquecimento do sistema de freios e contrapesos que protegem as liberdades públicas e o direito do dissenso, quando se formam ondas eleitorais avassaladoras, ainda que passageiras. Nesses períodos, é a imprensa independente quem emite o primeiro alarme, não sendo o outro motivo do nervosismo presidencial em relação a jornais e revistas nessa altura da campanha eleitoral. Pois foi a imprensa quem revelou ao país que uma agência da Receita Federal, plantada no berço político do PT no ABC Paulista, fora convertida em órgão de espionagem clandestina contra adversário. Foi a imprensa quem mostrou que o principal gabinete do governo, a assessoria imediata de Lula e a sua candidata Dilma Rousseff, estava minado por espantosa infiltração de interesses particulares. É de calcular o grau de desleixo para com o dinheiro e os direitos do contribuinte ao longo da vasta extensão do Estado Federal. Esta folha, quer dizer, o jornal, procura manter uma orientação de independência, pluralidade e de apartidarismo editoriais, o que redunda em questionamentos incisivos durante os períodos de polarização eleitoral. Quem acompanha a trajetória do jornal
sabe o quanto essa mesma orientação foi incômoda ao governo tucano. Basta lembrar que Fernando Henrique Cardoso, na entrevista em que se despediu da presidência, acusou a Folha de haver tentado insuflar seu impeachment. Lula e a candidata oficial têm se limitado até aqui a vituperar a imprensa, exercendo seu próprio direito à livre expressão, embora em termos incompatíveis com a serenidade requerida no exercício do cargo que pretende intercambiar. Fiquem ambos advertidos, porém, de que tais bravatas somente redobram a confiança na utilidade pública do jornalismo livre. Fiquem advertidos de que as tentativas de controle da imprensa serão repudiadas e qualquer governo terá de violar cláusulas pétreas da Constituição na aventura temerária de implantá-lo. Isso aqui, é a base do processo atual. Esse negócio de combater a imprensa é uma das últimas besteiras que apareceram no Brasil. Isso é de domingo, é a Folha, primeira página da Folha. Agora aqui, a Folha de ontem. No governo Lula, a presidência concentrou poderes e multiplicou cargos e verbas. O orçamento aumentou em valores já corrigidos de 3,7 bilhões no final do governo Fernando Henrique para 8,3 bilhões neste ano. O negócio é impressionante o que ele fez. Estuda para arranjar aquilo que antigamente se chamava de apaniguados. Quer dizer, são os apaniguados do PT. O quadro pessoal da presidência aumentou pelo menos 150% nos 8 anos da gestão petista no Palácio do Planalto. É a superpresidente, a estrutura do governo do Lula. Uma vergonha isso tudo aqui, porque nós não precisamos. Já tem aí, não está no gibi. Agora, outra coisa aqui também está, a Folha de São Paulo de ontem. Lula quer fazer a sua sucessora a qualquer custo. Essa é a Sandra Curial. Parece que é Curiot, não é? O Quiro, que deve ser francês, né? Então é a Sandra Curiot. É a Sandra Curiot, vice-procuradora-geral eleitoral, diz nunca ter visto uma eleição como a deste ano e critica a participação do presidente na campanha de Dilma Rousseff. Está mostrando tudo aqui. Essa aqui, é que fez a interpelação à revista Carta Capital, ao jornalista Mino Carta, sobre quanto que é que ele se vendeu para o governo. Mais ou menos a situação, a ideia foi essa. Agora, ele respondeu essa semana, brabo lá, o negócio para ela. Outra coisa, isso aqui é o Estado de São Paulo de ontem. Notícias sobre falcatruas no Tocantins põe Estado sob censura. Outros 83 veículos de imprensa estão impedidos de divulgar mazelas do governo do Tocantins. Veja, isso é censura. O Brasil está caminhando para o Chaves. Olha só. Olha o processo da ditadura em marcha. Foi isso que deu depois uma revolução. O Estado e outros 83 veículos de imprensa estão proibidos de divulgar qualquer informação sobre investigações do Ministério Público de São Paulo, que cita o governador Carlos Gaguem como integrante de organização criminosa para fraudar licitações. A decisão de censura aos veículos é do desembargador Liberato Póvoa, do Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins, que acolheu o pedido da coligação Força do Povo, que apoia Gaguem e é formada por 11 partidos, inclusive o PT. A candidata Dilma Rousseff e o próprio presidente Lula têm frequentado o palanque de Gaguem, que luta pela reeleição no Tocantins. Quem não cumprir a decisão judicial fica sujeito a multa diária no valor de R$10 mil. O desembargador veta ainda publicação de dados sobre a lobista Maurício Manduca, aliado e amigo de Gaguem, preso há 10 dias. Em janeiro, o governador nomeou para um cargo de assessoramento superior a mulher do desembargador que determinou a censura. Gente, esse é o Brasil de hoje, os jornais estão aí. A situação é essa. Dá pena. A gente lastima o Brasil como está atualmente com essas bobagens todas. Agora, veja, isso é censura. Está parecendo a época da Revolução. O Estado do Tocantins inteiro desse jeito, como é que é possível? Agora, veja, que o Estado do Tocantins seja mais primitivo do que os outros. Mas ele é Estado do Brasil, já está dentro da civilidade. Que negócio é esse? Lá não é índio só. Como é que é possível isso?
Estão agindo pior do que os indígenas. O Valdo, a revista Época dessa semana fala do Tiririca, que é aquele palhaço. Sim, ele está sendo eleito para colocar 3 mensaleiros do PT lá em cima. Ele foi feito para isso. Outra coisa, as revistas também estão falando aí que eles tentaram fazer, parece que ainda estão fazendo em Belo Horizonte, em Minas Gerais, um processo de pré-eleitoral que nunca tinha sido feito no Brasil. O problema é arranjar 250 duplas de pessoas que vão conversar nos ônibus, nas praças, nos clubes, no cinema, por todo lado, e desancando contra o Anastasia, para combater o cara. Você está entendendo? Então eles pegam 250 duplas de pessoas, duplas, e eles começam a falar e meter o pau para o povo ouvir, para aquilo como se fosse uma coisa que o povo está pensando daquele jeito. Agora, a Anastasia está bem na frente já, com tudo isso que estão fazendo. Agora, veja, isso também é uma vergonha. E diz que isso aí tudo é trabalho do PT, por baixo No caso, dos o panos. candidato oposto ao Anastasia é o Hélio Costa, que era o secretário do Lula. Né? Deve ser plantado também. Está na cara, não, isso aí já falaram. Agora, veja, isso já saiu da imprensa. Uma dessas revistas já trouxe isso aí, esses 2 fatos. Mas, no caso, o Tiririca, ele vai ser eleito, vai ser o cara mais votado. Pois é, e então os 3 entram lá. É o genuíno, esse povo assim. É uma vergonha total. Agora, e a ficha limpa? Não atingir esse povo? Não existe mais? Como é que é? Comprar todo mundo? O problema é o seguinte, vocês acham que os ministros do Supremo Tribunal Federal recebem dinheiro? Essa é que é a pior coisa que poderia acontecer no Brasil. O mensalão do judiciário, vocês acham que ele existe? Isso é o Brasil. Olhem bem quem é que vocês vão votar. Olha bem aquela colinha que vocês devem levar no dia. Não vote ninguém que mexe com esse povo. Cuidado. Existe uma guerrilheira que vai tomar o poder. Se não tiver cuidado. Olha bem. Olha o Brasil caminhando para a guerrilha. Olha as Farc. E esse povo é favorável à Farc. As Farc ajudaram a compor o Fórum de São Paulo. Eu estou falando isso porque domingo é dia da eleição. Na hora de votar a pessoa, o cara que gasta mais de 1 milhão para fazer campanha, você já é suspeito. Se o cara gastou de muito dinheiro... Já gastou, já comprou muita gente. Agora, vocês têm que votar em 6 pessoas, se vocês não sabem como é que é, né? É o presidente, um governador, 2 senadores, um deputado federal e um deputado estadual. Então, vocês levam a colinha de 6 pessoas. Todo mundo deve votar. Assim a gente sempre recomenda, porque isso é o dever do cidadão. Agora, escolha bem quem é que vocês vão votar. Que os amparadores abençoem a sua inspiração. 5 dos juízes do STJ votaram contra a ficha limpa para funcionar nessas eleições aí. Como é que é? 5 dos juízes votaram contra para a ficha limpa funcionar nessas eleições aí. Deu empate. Pois é. Quem é que ganhou dinheiro nisso? Isso aí está muito mal contado. Essas coisas nunca aconteceram. Se tem 5 que acham que a situação é legal, por que os outros acharam que é ilegal? Muito estranho isso aí, gente. O Supremo Tribunal não tem ninguém acima desse povo. Sabe? Nem o J. Cristo. Não, é muito mal contado isso aí. Agora vocês sabem, os caras já são colocados na jurisprudência lá em cima por dinheiro do governo, né? O governo que compra esses caras. Eles é que colocam. Então fica essa briga. Agora, onde é que fica aquela vergonha na cara, a hombridade, a dignidade desse povo, o exemplo que eles deviam de dar? Onde é que fica? Professor, membros da Farc tem mais de uma dezena que compõem o governo do Lula. Mais de 10 membros da Farc. Pois é. Agora, gente, vocês estão vendo, eu estou falando essas coisas, porque isso diz respeito à qualidade das energias conscienciais. Se nós não melhorarmos nossa energia, nós estamos sossobrando nesse mar de corrupção e de loucura que está por aí. As Consréus estão tomando conta do governo do Brasil.
Vamos abrir o olho com isso. Valdo, a Dilma Rousseff... O que é bom aqui é que qualquer coisa, em 10 minutos, você está na outra fronteira, né? Se te escolher, que é que senão você sai do espeto e cai na brasa. Não, você sai do espeto e cai na brasa. Agora, através de uma primeira fronteira, você pode ir para uma segunda, para uma terceira, para uma quarta. Valdo, a Dilma Rousseff, ela, independente de ter sido guerrilheira, ela tem uma formação ideológica de extrema esquerda bem centrada ali. Ao contrário de Lula, porque o Lula, Maria vai com as outras, não acho que nem livro leu na vida. Agora ela, ideologicamente, a própria imprensa diz que ela é da extrema esquerda. Esse povo vai votar, sei lá o que pode acontecer. Seu sonho dourado de consumo dela. Que pode acontecer. Vamos ver o que vai dar. Né? Agora, a imprensa, que eles querem amordaçar a imprensa, como o Chaves está tentando lá, e os Kirchner estão tentando na Argentina. Estão tentando aí. Isso é uma vergonha, em pleno século XXI, com todos os celulares. O que está adiantando a tecnologia no Brasil? Tanta gente aí com aparelhinho na mão, não está adiantando nada. O povo não está ficando civilizado com isso até o momento. Não é possível. Né? Agora, vocês viram que nessa semana ela já perdeu pontos aí, a diferença com o Serra está diminuindo. Nunca se sabe. E outra coisa, a gente nunca sabe, esse negócio de cantar vitória antes é da maior besteira que tem em política. E eles estão cantando isso, já estão formando até o governo. A gente nunca sabe. Nunca sabe. Esse negócio é sorrateiro, é esquisito. Vamos ver o que dá. Mas, sobre a qualificação das energias conscienciais, como é que vocês estão com as suas energias? Vocês estão pró-PT ou anti-PT? Se examinar isso aí. Pode falar lá. Na parapatologia, na 5ª linha, o autodiagnóstico sincero da habilitação parapsíquica. Você poderia... O autodiagnóstico sincero da habilitação parapsíquica. Isso. Pois é. O que é que você quer? Você já fez esse autodiagnóstico? A minha dificuldade é no processo da habilitação. O que você poderia ampliar? O que é que você faz com a sua energia? Habilitação é isso. O que você faz? Você consegue o quê? Quais os êxitos, quais os sucessos que você já obteve com as suas energias? Isso é habilitação. Entende? Sucesso, êxito, vitória, conquista, você já conseguiu. Esse é o caminho. Ami, pode falar. Ela é pequena e ficou lá em cima. A gente tem que olhar com calma para você ver que é ela. Então, na taxologia, sim, no número 8, o senhor fala das energias conscienciais fenomenológicas. Aí, uma das coisas que eu percebo, às vezes, na dinâmica, é que se tem uma pessoa que tem mais parapsiquismo, ou, tipo assim, tem mais clarividência, ou enfim, mais descoincidência, todo o campo se beneficia disso, e todas as outras pessoas se beneficiam daquele trafor. Isso é uma realidade? Todo o micro-universo consciencial irradia em torno de si. Se ele é positivo, a irradiação é boa. Se é negativo, faz mal para todo mundo. Então, isso é quase uma fórmula para a gente estar desenvolvendo parapsiquismo. Então, por exemplo, a gente se esforçar aqui para vocês todos melhorar suas energias, nós estamos melhorando o mundo inteiro. Isso tudo vai haver repercussão por todo lado. Repercussão, dissonância, efeito, consequência. Entende? Ecos. Dividendos. Entende? Uhum. É o caminho. Agora, só uma propaganda. A energia se irradia pelo cosmos. Interessante isso, né? Então, quer dizer, a pessoa tem um trafor energético e aquilo... ela distribui gratuitamente esse trafor para os outros. Isso é o máximo. Né? É o máximo. É o que eu tenho com vocês, por isso que eu fui atrás de vocês, etc. A gente conversa, essa coisa toda e tal. Agora, o senhor me permite fazer uma propaganda? Já que o senhor falou aqui das 40 manobras. Pode fazer, É a última propaganda. Não, e você está aí num palanque mais alto que o meu. Hoje eu estou, né?
Então, é só para lembrar do curso 40 Manobras, que ocorre aqui no CAEC, né? Em dezembro. Em dezembro, os últimos 4 dias do ano. Isso, perfeito. Venha assistir ao Réveillon energético do CAEC. É uma reciclagem, né? Em vez de a gente estar no Réveillon, a gente está aqui no Réveillon energético. Vai ser do dia 27 ao dia 30, não é Perfeito. isso? De novembro. Com o professor Mário Oliveira. São 4 dias, de dezembro. De dezembro. 27 a 30. Sim. Daí é o teor do campo energético pessoal instalado. Como ampliar esse teor? Onde é que está isso aí? Na parapatologia. E abaixo do diagnóstico, ali 2 linhas. 1, 2, 3, 6. O teor do campo energético pessoal. Ao teor do campo energético pessoal instalado. Qual é o teor? Qual o nível? Qual o índice? Qual a qualificação desse campo energético? Olha lá no SCP-2. O SCP-2 foi feito para a pessoa classificar isso. Ela chega lá e sente a energia do campo. Por exemplo, aqui, na quinta-feira, quando a gente faz a mega euforização, a pessoa sente o campo que nós temos aqui. Aquele que senta ali. Alguns, à distância, são mais sensíveis, também sentem. Né? Mais sensível que eu estou falando é mais do que o Michael Jackson, que a pessoa falou aí. Tá certo? Isso é importante clarear, né? Ô, Valdo, a gente não pode esquecer dos herpetólogos novos, né? E o Leandro propôs o código de dupla. E eu achei muito interessante. Não seria o caso de colocar aqui, não, um código de dupla na codicologia? Fazer o quê? Código de cosmoética da dupla. Da dupla? Eu não conheço essa versão. Mas esse código já existe há muito tempo, já escrevi sobre isso. Não é o caso de colocar aqui? Eu já escrevi sobre isso, isso é antigo, que é isso? Foi mal, então. Você leu pouco. Mas não é o caso de colocar aqui, não, você leu pouco. E tal. Não, mas existe isso há muito tempo, já escrevi sobre isso. Mas no caso, não é o caso de incluir aqui? Sobre energia, tem muita coisa para pôr aqui. Não é o caso de incluir aqui o código de cosmoética da dupla? Não, não precisa não. Tem muitos já por aí, assim. Sobre energia tem muita coisa. Isso aqui são 4 páginas, já também. Não, o dono da ideia é secundário, o importante é a ideia. Não, eu agradeço a sua lembrança e você está se atualizando. Eu tive acesso a essa ideia através dele. Você está se atualizando energeticamente. Eu tive acesso através dele, essa ideia. Eu não tinha acesso a essa ideia. Não, o que é bom do Cláudio é que ele fala. Isso é importante. Ele é um jornalista de ponta, muito sério. Isso é muito importante. O que nós queremos é isso. Ele participa. O problema é participar, senão não chega na Olimpíada. Não é isso? Princípio olímpico. Não é isso? É a vida. Quem é que está com o microfone aí sobre energia? Não tem mais ninguém? É você? Valdo, aqui na taxologia, quando você apresenta essas 10 classificações aqui, no item 2, energias conscienciais estimuladoras. Para cada uma são dessas... as motivadoras, autodisposicionais, amplificadoras, energizadoras propriamente ditas. Quer dizer, a gente até fala, né? Botar energia na pessoa para a pessoa agir e tal. Né? Potencializar gasolina tudo. azul. Agora, a pessoa, o que eu queria saber... aditivar o óleo dela. É isso, aditivar. Aditivar. Agora, o que eu queria saber é o seguinte, essa qualificação, ela se dá pela intenção e pelo pensene, de uma forma geral, né? O PEN, para qualificar a energia? Não, mas dá mesmo pela intensidade qualitativa da energia. Então, mas, por exemplo, você quer desencadear uma dessas 10 aqui, você vai ter uma intenção para fazer essa sempre tem a vontade, qualificação. A intenção, e primeiro a vontade, depois a intenção, depois você define o que você quer. E ali você determina o que quer que você vai fazer. Aí você executa. Tá, mas assim, uma situação prática. Você tem uma pessoa diante de você que você percebe que precisa enviar para ela uma energia estimuladora, que é o item 2. Sim. Como é que você pensa no iria estímulo, proceder? Estímulo, pensa nisso. Ela criando força, etc. Faz até uma imagem em torno dela. Nesse sentido, ela sair do inverno e entrar na primavera, radiante, cheia de energia, esplendorosa, esplendente, está entendendo? Gloriosa, você está entendendo? Vamos dizer, santidade energética.
Então, nesse caso aí, a imagística, ela atua também como uma técnica. Não, a imagística, tudo que nós mexemos tem uma intenção, a imagem está no meio. Tudo, e a imagem e a imaginação. Tudo está. Tudo imagística e imagética, no caso. Na efeitologia, gostaria que o senhor comentasse o efeito ricochete das energias exteriorizadas. Qualquer exteriorização de energia traz esse efeito de retorno, sim. Agora, o retorno tem dois tipos. Ele pode ser um retorno agradável, positivo, homeostático, sadio, evolutivo, cosmoético, ou ele pode ser um revertério, que dá para trás, é regressivo, negativo, doentio, e, enfim, que deprime a pessoa. Depende do que ela faz. O que você julgou no universo, você tem uma resposta. Maslan Ostman, astrofísica, atual diretora do United Nations Office of Outer Space Affairs, recentemente anunciou aos colegas cientistas que a humanidade precisa se preparar para um contato com a vida extraterrestre inteligente. Maslan Ostman pode vir a ser designada como embaixadora das Nações Unidas para o espaço, com a responsabilidade de coordenar a resposta da humanidade no momento em que aconteça um contato com o povo alienígena. O plano para converter a UNUSA, que é essa United Nations Office, no organismo de coordenação para encontros com os seres extraterrestres, será debatido pelos comitês científicos das Nações Unidas antes de ser enviado para a Assembleia Geral. A notícia saiu em diversos jornais: Daily Mail, Sunday Times, Telegraph, National Post, Science hoje, quer dizer, Ciência hoje, entre outros internacionais, e está disponível na internet. Então, vocês vejam, o povo está se preparando para encontrar com os extraterrestres aí de algum modo, nem que seja numa interlocução básica, quer dizer, o pretinho básico, né, da interlocução. Na página 11, taxologia. Qual a categoria das energias promotoras da paraencriptação? Depende. Pergunta para quem for fazer encriptação. Vê qual que é o interesse, qual a parte cosmoética que tem nisso. Exemplologia, página 11. Quais dos exemplos explicitados pertencem à consciência ainda inexperiente com o domínio das energias, mas que exterioriza energias conscientes com vontade para a interassistencialidade? O exemplo é o seguinte: qualificação das energias conscienciais humanas, a energossomaticidade da pessoa fisicamente bem disposta, execução de tarefas intrafísicas ordinárias. Depois, qualificação das energias conscienciais multidimensionais, a energossomaticidade da pessoa parapsiquicamente veterana, execução de tarefas interassistenciais e interdimensionais na condição de mini-peça autoconsciente do macromecanismo assistencial. Essa pessoa que está perguntando é o primeiro dos humanos aí. A segunda precisa ter o gabarito de entender de multidimensionalidade, entender isso mais. Eu tenho em torno de 20 pinturas que pintei há uns 7 anos. Muitas delas pintei drogado. Qual o melhor fim que eu posso dar a elas? Queimá-las? Tenho também um violão que compunha drogado. Hoje só dou aulas com ele. O melhor é trocá-lo? Não, a primeira coisa é a seguinte: sobre as pinturas. Essas pinturas, quais são as mensagens? Toda pintura tem uma mensagem. Quais são as mensagens? São de depressão? São de levantamento da consciência? São evolutivas? Precisa de ver, né? Toda pintura, ela tem uma mensagem. Precisa de ver o tipo, a qualidade da mensagem, para ver o que é que faz com isso. Agora, tem também um violão. O violão é o seguinte, é você que sabe disso. Vê bem se está muito envolvido ainda. Ele ainda está grogue, né? O negócio é examinar isso aí, você que sabe. Na dúvida, troque o violão, né? Pelo andar da carruagem, não é isso? Ou pelo tom do violão, não é isso? A gente, às vezes, é bom, né, fazer uma mudança. Né? Professor Valdo... se ele já está desconfiado, deve ser alguma coisa nesse sentido. É bom mudar. Aqui no ar. Sim. Na página 10, na tecnologia, a última, as paratecnologias instrumentais para depuração de ECs. Que paratecnologias são essas e como que elas são? As paratecnologias instrumentais para depuração das ICs. Por exemplo, tudo que você faz fora do corpo,
e tudo que você já entende sobre isso. Então, por exemplo, projeção consciente, centrais extrafísicas, saber, por exemplo, ter contato com o amparador da TENEX, ou se tem a OFIEX, o tipo de assistência que você faz na OFIEX, uma série de condições de paratécnicas. Olha bem as listagens de paratécnicas. E por que o senhor usa, então, Pois a planta que tem um monte dessas condições. Por que o senhor usa essa expressão instrumentais? O que o senhor quer dizer com isso? Que elas são instrumentais. Como assim? Por exemplo, essa que passou lá era uma planta, extrafisicamente, como se fosse uma planta, que ficou lá há muito tempo. Aquilo me ajudou muito. Sempre tem. Por exemplo, atualmente, as paratécnicas que eu estou usando, ontem e anteontem, eu tive 4 experiências de clarividência com personalidade praticamente materializada na minha frente. E tudo boas. E outra coisa, não tinha nada para fazer assistência, era só estar cumprimentando e mostrando a coisa. Uma delas apareceu a nossa amiga aí, a Rose Garden, junto com a chinesinha, as duas, compondo um quadro. Agora, eu tenho facilidade de ver a clarividência desse jeito na hipnopompia, na hora que eu estou voltando para o corpo, porque eu estou mais para lá do que para cá. Então, dá para ver com muita calma e eu guardo. Porque a coisa mais séria da clarividência é você reter o processo aqui na vigília física. Então, eu pesco a coisa lá, capto o negócio, você está entendendo como é que é? Pinço a situação e guardo na hora. Agora, é lógico, cada uma dessas que apareceram me deu um banho de energia enorme, né? Negócio. Aí eu falei assim, eu não posso dormir mais, está na hora de fazer alguma coisa. Às vezes ainda não estava na hora. É um problema. Não, a mensagem de cada um eu vi o que era tudo. Tem uma delas que o processo era de assistência que eu estava fazendo, apareceu duas consciências ajudando, que é a agenda minha TENEPS, coisa séria. De pedido, eu estava preocupado com aquilo, estava pensando e tal. Que as minhas preocupações maiores são com os outros, nunca são comigo. Sabe como é que é? Quando elas aparecem, geralmente com os outros. E eu tenho recebido uns pedidos bravos. Agora, eu vejo que as minhas energias, às vezes, nesse início de primavera, elas estão mais exaltadas também, eu acho que é isso. Sabe? Vocês vejam, pela primeira vez na minha vida, hoje apareceu uma perereca, ou seja, uma rã, uma giga, no meu escritório e coachando. Foi o maior susto que a gatinha recebeu na vida. Pertinho dela, 2 metros, a bichinha fez lá, mas fortíssimo, e dentro de casa, você já pensaram coachar? Dentro de casa. Aí o que foi? Eu fui atrás do Moacir, e aí o Moacir pegou o Roberto, e lá em casa tem uma cesta de pegar os bichinhos, né? Então eu falei assim, ó, eu já localizei, que eu vi depois, porque logo que ela cantou, ela ficou com medo da gatinha e entrou atrás de um armário desses grandões, de 2 metros. Então ficou lá atrás. Então eu falei assim, ó, vocês olham atrás que ela deve estar lá. Pode olhar. Agora, ela é pequenininha, bonitinha, toda arrumada. Agora, esticando, é lógico que ela fica maior, né? Mas ela é mais ou menos isso. Agora, poderosíssima, grande cantora de diversas existências, possivelmente. Sabe, coachou. Agora, veja, isso às 3 horas da madrugada, coachar junto de você dentro de casa, a gatinha, eu não me assustei não, porque eu estava muito envolvido nas minhas coisas, mas a gatinha ficou impressionada. Aí eu falei assim, ixi. Aí eu fui lá, fui abrir, não achei nada. Aí eu falei assim, não, o jeito, eu tiro a gatinha daqui, e eu até amanhã eu tenho que ver onde é que está essa perereca. Então, hoje eu descobri onde é que ela estava. Então, eu entrei sem acender a luz, sem nada, e fui pé, antepé, para ver lá perto da área que eu supunha. Quando eu vi, ela me viu, entrou depressa. Agora, veja, é a primeira vez que eu vejo isso. Agora, é bom que a gatinha não tenha pego, porque senão você já viu, ela vira uma massa informe em pouco tempo. Não tiver cuidado. É perereca. Agora, uma belezinha, muito bem feita, é da nova geração, alto nível. Então, eles pegaram lá dentro e colocaram bem longe. O ideal seria colocar lá para baixo para ficar perto do rio, né?
Agora, essa inaugurou esses anos todos meus aí, trabalhando em casa, nunca, no escritório nunca. No banheiro nós já tivemos perereca, mas no escritório não. Não é estranho? Porque tem perereca que às vezes ela vem pelo cano, né? Vocês sabem, né? Por dentro da água. Essa aí, como é que ela apareceu lá? Agora, a gente mexeu em algumas coisas na segunda-feira, foi justamente quando ela entrou nessa. Entende agora, recentemente? Ontem mexeu lá. Pois é, mas o negócio foi de domingo. Então o negócio foi de sexta-feira. Elas deviam estar lá desde sexta-feira até domingo. Agora, tudo é porque minha casa é a casa de Tarzan. Tem todos os bichos que vocês pensarem. De vez em quando eles aparecem, a gente tem que ver. Né? Não é fácil. Tem que ter contato com esse povo. Agora, possivelmente ela está interessada na conscienciologia, alguma coisa. Pode falar. Professor Valdo, na parapatologia, segunda linha de baixo para cima. Sim. A demanda assistencial impulsionando o empenho na autoqualificação bioenergética. Você pode falar o problema é o seguinte, você começa a ajudar os outros, aí aquela ajuda, você vai ver que aquilo pressiona você para ampliar as suas qualidades energéticas, tudo que você tem para ajudar os outros. Isso, então, estimula demais. Uma coisa, se você começa a assistir muitos outros, a assistência ajuda você a evoluir parapsiquicamente. O seu parapsiquismo ajuda a ampliar o processo de assistência. Uma coisa puxa a outra. Entende? Que ele vai ampliando. Esse é o caminho da qualificação das energias. Pode falar. Valdo, aqui na taxologia, esse é número 3, né? Energias conscienciais euforizantes, restauradoras, ativas, vigorosas, cipriênicas. Esse aí é o da quinta-feira. Se fosse comparar com o arco, você falou que é sempre que ela é superior ao arco voltaico. Se comparasse com o arco voltaico, principalmente em que ela é superior aqui? Você está falando... A euforizante em relação ao arco porque voltaico. O problema é o seguinte, o arco voltaico você ainda está fazendo para melhorar algum processo patológico que a pessoa tem. Geralmente um bloqueio de energia, alguma coisa nesse sentido. Agora, euforizante, não. Já é um problema que você já superou, você não está com problema. Você está ampliando a sua condição de vivência no cosmos. Então, o seu holopensene está sendo burilado. Isso é superior ao processo, não tem mais patologia aí. Ela é ampliadora. É ampliadora. Ela expande, é expansora. A outra não. É assistencial, é terapêutica. Entende? É diferente. Valdo, você comentou agora que na primavera, agora as energias estão mais expansivas e tal. Eu percebi já que tem certas épocas do ano que eu percebo que eu tenho uma baixa energética, entro num processo mais... Tem. Por que então, que isso é... O inverno é próprio para isso. O inverno o povo tudo fica introvertido, entristece, fica tudo escuro, a tendência dessa, esfria. Pois é, mas no meu caso não tem nada a ver com o inverno, são outros meses, né? Pouco depois depende da reação da pessoa perante... Pode ser alguma ressonância com algum processo antigo? Não, isso tem um monte de condições. Aí depende da pessoa. É uma série de fatores, né, Luiz, que influem na situação física da pessoa, a fisiologia dela, as reações que ela tem. Você sabe, até a pressão atmosférica influi na gente. Mas pode processos de outras vidas que ocorreram naquele mesmo período? Pode. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa nasceu aqui no Brasil. Lá pelas tantas ela resolve ir para o Canadá. Às vezes eu já vi casos desde que eu tive que atender a pessoa, que ela veio deprimida, entregas baratas, devido ao inverno que ela passou lá. Já tinha passado o inverno, chegou aqui, estava um calor danado do Rio, a gente meio semi-nu lá, e ela ainda deprimida com o negócio. Tudo é o passado. Voltou para o processo, agora não voltou para a Europa, onde ela viveu, voltou para o Canadá, onde estava muito frio. Chegou no Brasil, estava tudo quente, ela custou se readaptar.
No entanto, esqueça isso e não volta mais. Você não tem gabarito para enfrentar isso ainda. Tem que esperar mais tempo. Você está falando de uma coisa mais amena, assim, né? Relacionada a uma coisa externa. Não, eu estou falando um negócio sério. Isso aí não é tão ameno assim, não. A pessoa entrou em depressão por causa do frio. Pois é, mas eu digo assim, quando a pessoa cometeu algum Você ato... sabe, tem lugar no Canadá que a cidade é debaixo da terra, não é em cima. Como é que fica? O negócio não é fácil, é tudo debaixo da terra. Porque a maior parte dos dias do ano é um gelo danado em cima. Mas eu digo assim, quando a pessoa cometeu algum ato, vamos dizer, anticosmoético, alguma coisa que marcou, vincou aquela existência dela. Não, você veja bem, na rua vocês mandaram os caras todos lá para fazer lá os processos, você sabe, né? O que é que foi feito? Foi tudo para a Sibéria. Foi tudo na Sibéria. É onde é o frio, é o gelo. O negócio não é fácil. O povo que nasce aqui não dá o valor ainda para os trópicos. A vida tropical é muito melhor do que qualquer outro lugar. Agora, a turma do norte, onde é frio, eles não gostam que a gente fale isso. Você sabia que existe até gente da ciência que até há um século aí para trás falava que o povo que nasce nos trópicos é burro. Então falava mais do povo da África, etc. Tal. Hoje está provado que não tem nada disso, que a vida mais quente é melhor, com 20 graus Celsius é muito melhor para viver. Outra coisa, começa frio, tudo piora para você, exige um monte de coisa, você tem que estar vendo temperatura toda hora. Um local não presta quando você é obrigado a ver a temperatura toda hora. Esse lugar não presta. Isso é a regra para o corpo humano. Outra coisa, seu corpo não vale nada a hora que você começa a sentir alguma coisa nele. Quer dizer que você já está batendo pino. O corpo tem que funcionar em silêncio. O governo não vale nada a hora que começa a falar muito de governo. Quer dizer que ele não presta. É o que está acontecendo aí com o PT. Então, as coisas boas, geralmente, elas produzem em silêncio, com calma, alto nível. E a pessoa vê isso depois da produção. Então, isso é muito sério. De modo que o calor, por exemplo, a pessoa nem percebe, a pessoa que nasce aqui, como é boa a vida que ela tem. Nós aqui, por exemplo, presta atenção, quem for viajar para o exterior, principalmente para o setentrião, quer dizer, a parte do hemisfério norte da Terra, perto do lado do Polo Norte, por exemplo, examina como são as árvores e compara com as árvores nossas, tropicais. Não dá para ver. Por que é que o povo lá é tudo impressionado com a Amazonas? Porque lá não tem Amazonas nenhuma, não tem mata desse jeito. Entende? Tem muito menos árvore que consegue ser perene o ano inteiro. A maioria não consegue nada. Agora aqui não, nós temos isso tudo. É uma vergonha a gente não dar valor para isso, devia dar mais. Foz já dá muito valor, mas eu acho que não é pouco. Tem que plantar mais árvore, tudo que a gente puder. É o que nós estamos tentando fazer aqui agora. O Roberto está providenciando isso. Isso é muito sério. E agora tem até os dividendos de carbono aí, com a história toda. Isso aí é uma coisa séria. Tá? Agora aqui. Ontem perguntei sobre o termo prostituto usado pelo senhor anteriormente. Desculpe, mas me equivoquei sobre a definição do termo. Imaginei que se referisse aos homens promíscuos, infiéis, etc., e não a garotos de propaganda, de programa. O processo todo é o seguinte: esses que você falou também não estão tão longe, não. Tem cara que é promíscuo, infiel, que pula muro aí, que é igualzinho aos outros. Porque tem os bissexuais. Eu não falei bissexuais, tem muito prostituto bissexual. Alguns conhecidos meus se encaixam na primeira categoria e não na segunda. Olha, com calma. Eu estou te lembrando que existem os caras que são bissexuais. Ou seja, são heterossexuais e têm mais de uma parceira. Esse tipo de comportamento de ter várias parceiras, no caso da pessoa ser solteira, é prejudicial? É totalmente prejudicial. Se for, gostaria de saber o porquê. Por quê? Porque ele não tem satisfação nenhuma com as coisas, está querendo só a aventura da história, virou um bicho, está dando super valor ao sexo.
Esses heterossexuais, às vezes, são piores do que os homossexuais. Nós estamos falando que são prostitutas. Depende do que é. Por quê? Ele tem responsabilidade, às vezes tem filho, tem uma família para ver, aquele negócio todo. E outra coisa, são esses que se tornam bissexuais. Por quê? Eles não se sentem satisfeitos com o processo sexual, vão procurando mais. Então acaba sendo bissexual. Tem isso tudo. De modo que, devagar, essa sua classificação, eu acho que não é temerária. É bom estudar mais um pouco. Um dos trafalhos dos brasileiros é que os bons pagam pela reputação dos maus. Impõe lembrar que a sociedade, por culpa da própria magistratura, não propaga os trafores, só trafares. Sim, mas o problema é o seguinte, o que você vai fazer com a situação dessa? A gente tem que pôr a boca no trombone. No meu caso, eu ponho a boca no microfone, para expor a situação, a prestação de serviço, ainda mais antes da eleição. Né? Na tertúlia de ontem, o senhor mencionou sobre determinadas PROECs, as quais teriam base preponderantemente extrafísica. Uma pessoa, seu parapsiquismo desenvolvido, mas que passa por um período de semi-descoincidência vígil por alguns meses, poderia concluir que tem uma PROEX mais extrafísica do que intrafísica? Não. Para chegar nisso, teria que ver se a pessoa é semiconsciente. Eu, por exemplo, passei isso vários meses e eu não acho que eu sou semiconsciente. O senhor poderia aprofundar sobre o tema, especialmente sobre o que poderia levar essa consciência a passar por tal tipo de fenômeno sem que fosse sequer pesquisadora do assunto? Não existe isso. Se ela for passar e ficar numa condição de descoincidência vígil, nesse caso seria patológico. Isso é uma semi-possessão, isso é outra coisa. Não tem nada a ver com o que estou falando. O que eu estou falando aqui é descoincidência vígil homeostática, sadia, rígida. A coisa é outra coisa diferente. Agora, por exemplo, se a pessoa começa a ver essas coisas todas, ela está em surto temporário, ou definitivo, ou permanente, ou o tempo todo. Isso aí é possessão interconsciencial, isso é assédio. Isso ocorreu comigo 6 meses antes de eu ter acesso às ideias da conscienciologia. Pois é. Então, agora, se de ver com você, como é que foi? Você sentia o quê? Tem que examinar isso tudo aí e ver como é que foi. Desde a primeira tertúlia até hoje, quais traços o senhor teve que trabalhar e melhorar? Do meu ponto de vista, suportar as perguntas inúteis. Não é o seu caso, a sua está correta. A dele é muito inteligente. Mas, por exemplo, a gente tem muita paciência com a repetição, aquilo que eu falo. A repetição, o negocinho, as coisas todas, a gente tem que ter muita paciência. Agora, eu tenho paciência por um lado e faço piada por outro, porque é o jeito, você tem que levar isso com bom humor, porque senão daqui a pouco vocês nem vão querer ver mais o que é que eu vou falar aqui das perguntas que eles fazem. Entende? Eu tenho que pôr um pouco de açúcar nessa história para ver se melhora, edulcorar a situação. Senão não vai, não. É muita bobagem que tem, né? Como é que faz? Você perguntou quais traços. Esse é o principal. O segundo é esse mesmo. O terceiro também é esse. A situação é precária. É possível estimar o número de dimensões de nosso planeta? Quantas o senhor conhece? Não, isso tudo é bobagem. Você tem 1001 dimensões, ou seja, N dimensões, de acordo com o nível da sua lucidez. É a lucidez da consciência que faz com que ela vá às dimensões. Aí agora, eu desejaria ter uma lucidez para alcançar sempre as consciências livres, que é o que eu vejo que são bem avançadinhas, para o meu gosto. Mas não é fácil chegar lá. E outra coisa, a gente não compra isso em supermercado, o advogado não fornece isso para você, o maior especialista de medicina não dá, não tem, na farmácia não tem remédio. Então, o problema é alto esforço para a gente chegar lá. A última, que é as energias conscienciais terapêuticas. As curativas, regeneradoras, homeostáticas e equilibradoras. O que você quer? Eu queria entender o que leva uma pessoa a ter mais facilidade a ter esse tipo de energia. Porque tem aqueles médios que fazem curas e tal, né? O problema todo é um médium que já mexeu muito com o processo de parapsiquismo, a pitya, etc., antiga e tal, e que hoje tem lucidez a respeito disso. Que a maioria não tem.
Eles ainda têm isso, mas não têm uma lucidez grande, ainda não se despertaram para a realidade do que possuem. Então, veja, eles têm um dom ocioso, ainda não sabem colocar aquilo em funcionamento. Esse dom, ele veio através do quê? Do treino? Vem através de muitas vidas. A pessoa, quase sempre, todos esses médios aí já foram mulher demais, em tudo quanto é tipo de iniciação, de religião, de seita, de loucura, de tudo quanto é jeito. Tudo quanto é processo de magia, entende? Entendi. Todo tipo. E outra coisa, muitos foram assediados vida inteira. Por isso que ainda tem ainda algum resquício, alguma coisa. Agora, o mais difícil é chegar nesse nível que eu já tinha essa ideia e muitas consciências me avisaram, pela psicografia, falando claramente, pela psicofonia, fora do corpo falando comigo, chamando atenção, os acidentes de coisa que aconteceram comigo, doença, tudo isso me chamou atenção dessa realidade. Assim, foi isso que eu falei com o Chico. Falei assim, não, eu quero ver se eu sigo com a minha capacidade de movimentar as energias, os fluidos, até os 70. Eu já passei dos 70. Eu falei com ele, porque a maioria morre mais cedo. Quando não morre, a pessoa vira vegetal e fica como vegetal. Quer dizer, não funciona mais, não adianta nada. Se não tem lucidez, o que adianta? Agora, eu já consegui aquilo que eu estava procurando. 78 anos, eu já cheguei aonde eu queria. Era isso. Eu não estou não perdi a lucidez. Isso aí não é fácil. Professor. Agora, uma vez eu mostrei para o Chico a relação dos médios que eu andei estudando. Todos morreram mais cedo, tudo abilolado. E outra coisa, de efeito físico, que são sempre os piores. Esse é que eu estou falando por causa do meu processo de efeito físico. O Chico sabia dos meus processos de efeito físico, tudo isso. Ele viu muita coisa, viu meus processos de projeção, até durante o dia, junto com a minha mãe, aquele negócio todo. Na pensenologia, na primeira página, o senhor coloca na segunda linha assim, os grafopensenes qualificados pelo N das ECs. Seria isso aí, as atividades dos médiuns que trabalham mais com as ECs? Seria isso? São. Esse aqui é que manda, quer dizer, é a energia que ajuda você a fazer suas manifestações. Que são elas, é o principal que tem. Qualquer manifestação, qualquer ato, qualquer ação sua, a coisa mais séria, básica que você precisa de ter é movimentar as energias. Agora veja, se você tem noção disso, se você procura aperfeiçoar essas energias, a coisa muda de figura, tudo muda com você. Agora, assim, ao longo da evolução, tem alguma prevalência do grafo pensene qualificado mais pelo PEN do que pelo N, apesar de ser indissociado? O N ele é inevitável, mas precisa saber o que é que determina. O que está determinando? São seus instintos ou seu discernimento? Mas o N ele é determinante para tudo, ele é básico para tudo, ele é que funciona, através dele é que vem as manifestações. Entendi. Agora, o problema é perguntar, é discernimento ou instinto? O que manda na pessoa? Todo mundo aqui, devia te perguntar isso aí. O 51% meu de pensene, 51% é de discernimento ou é de instinto? A gente pode dizer que o N é o veículo dos outros dois, do PEN e do SEN? Até um certo ponto, sim. Agora, o fator determinante é a ideia, né? Que é a vontade. Agora, a emoção, isso aí é o corolário, é edulcoração, as bobagens que tem, tudo vem pelo meio. Agora, precisa ter o sentimento elevado nessa história, para ter o equilíbrio cosmoético das coisas. A pacificação, o desenvolvimento evolutivo, tudo aí. Professor? Sim. Aqui em ciclologia, né, o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial por meio das ECs. O senhor pode falar um pouco do ciclo de reeducação por meio das ECs? A parte da reeducação. O caso é o seguinte, as ECs todas que nós temos, ou seja, o processo nosso de energia consciencial, tudo depende da qualidade dessas energias. Então, o ciclo de reeducação e qualidade interassistencial é por aí. Por exemplo,
Uma pessoa que pega energia para seduzir tudo quanto é mulher e ser promíscuo, ele não está fazendo nada com as energias dele, está piorando tudo. Ele pode ter uma grande força presencial, mas outra coisa, ele também não está sozinho. Uma pessoa que é assim, ele é promíscuo, está cheio de assediador. Então, o problema todo nosso, desse ciclo aí que nós estamos falando, é uma reeducação que você tem assistência extrafísica. Então, o ciclo de reeducação e qualificação interassistencial por meio das energias, que mostra que você tem amparador, extrafísico, etc. Por exemplo, a TENEPS foi feita para essa qualificação. Entende? Foi feita para isso. Pensa bem a TENEPS. É 100% nesse sentido. Ô, Thaís, você quer falar? Saber o que a gente aprende no curso intermissivo em termos de trabalho com as energias conscienciais. Se há, né, matérias, ou enfim... Eles dão uma geral da situação, mas lá não precisa explicar muito, porque aonde os campi do curso intermissivo, só o olo pensante já mostra que a pessoa está em outro lugar. Uma pessoa, às vezes, vem da baratrosfera ou vem de uma comunex renquenha, assim, ó. Chega lá e vê só aquela diferença, ele já vê o que é a energia, o nível que é. Começa a pensar tudo diferente. O curso intermissivo é muito sério pelo seguinte, ele é in situ. Você entrou nele, tudo é ele. Você entende? Isso é que é a coisa mais séria que tem no curso intermissivo. Tudo é ele. Tudo que você penseniza diz respeito a ele. Ele monopoliza o que você pensa. Todas as coisas que você vai fazer, você está pensando no assunto. Ele movimenta tudo, porque explicita tudo. Em parte, é o que nós estamos tentando fazer com a conscienciologia. A conscienciologia fica um pensamento permanente com você. Não chega a ser um monoideísmo patológico, entende? Uma ideia fixa, doida, não é isso. Mas faz você sempre pensar, você sempre... Tem uma série de personalidades que conheceram a conscienciologia, depois ela vai embora. Passa uns anos, ela volta. Não, você não pode esquecer nunca mais a conscienciologia, já entrou. Mas eu falo assim, não é a conscienciologia, é o curso intermissivo. Aquilo mudou a pessoa. É o retomador de tarefa, é isso aí. Isso que é que tem já... Professor. Quantas pessoas não estão aparecendo aí? Só em cima disso, o que proporciona a pessoa só pensar em curso intermissivo lá? Por que acontece isso? Não, tudo que você faz, por exemplo, você pensa nisso todo dia, já pensou? Todo tertuliano presencial aqui da tertúlia pensa no curso intermissivo todo dia. No mínimo 2 horas quando está aqui. Não, porque às vezes ele vai ao banheiro, aí ele está pensando na barriga. Aqui são as 2 horas, lá é todo o tempo. Pois é, pensa bem, como é que fica? É? Professor. Na parafatologia, última linha, o autocredenciamento meritório, a condição de mini-peça assistencial. O caso é o seguinte, nós todos caminhamos para ser mini-peça interassistencial. Agora, esse credenciamento é feito através das energias que a pessoa aplica em favor dos outros. Então, poderia comentar algo a respeito, exemplificar? Sim. Uma pessoa, por exemplo, na TENEPS, ela já está quase que praticamente entrosada na mini-peça do max-mecanismo interassistencial. Leia alguns verbetes que falam sobre isso, tem muito verbete aí que fala sobre o assunto. Há alguns dias ela tem uma vivência minha numa igreja, um evento social, e você me disse que vampirizei o ambiente através de meus bocejos. Não sei se você se recorda. Fiquei encasquetado e gostaria, se possível, explicasse melhor essa situação. Outro fato ocorreu essa semana. Fui buscar meu filho no Colégio São Vicente de Paulo, encontrei uma conhecida. Ela me perguntou por que fiz o sinal da cruz, coisa que imediatamente me surpreendi, pois não fiz esse gesto. E sim, bocejei. Surpresa com a minha negativa, ela afirmou que teve a impressão firme de eu ter feito tal gesto. O que você entende da situação? O que posso fazer para melhor, além de trabalhar o EV? Pode nos ajudar em sua TENEPS? Se não, você está no caminho certo. O problema é o seguinte, a gente tem que ser sincero com tudo que a gente faz.
O que eu falei lá no caso é que você precisa de ver se você chegou lá e não está de acordo com aquilo, e às vezes você pode ter pensado algum pensamento negativo. Isso é vampirização do ambiente. Agora, veja, se a moça já falou esse negócio até de sinal da cruz, mostra aqui. O senhor poderia ampliar a explicação da definologia do verbete de hoje? A qualificação das energias conscienciais é o ato e efeito de qualificar a energossomaticidade. Energossomaticidade é a qualidade do energossom, ou seja, é o paracorpo das energias conscienciais. Agora, de acordo com as finalidades e os resultados das aplicações energéticas. Isso é aquilo que você faz. O seu trabalho, os seus esforços, o autoesforço seu, suas manifestações pessoais, elas são edificantes, elas são construtivas, elas levam a evolução para frente ou não? Isso é que você tem que ver. Qual é a qualidade disso? Agora, o resultado das aplicações, quais são? O que você recebe de volta? Você recebe uma coisa negativa ou você recebe alguma coisa positiva? Isso é gratificante quando você faz uma coisa dessa? Você se sente bem ou te dá uma ressaca energética? Isso tudo você tem que examinar. Agora, isso é na vida diuturna multidimensional, ou seja, isso é durante o seu processo, se você está exteriorizando energia, ou fazendo EV, ou um arco voltaico, ou exercendo as práticas diárias da TENEPS, ou você fora do corpo, através de uma projeção lúcida. Agora, além das manifestações relativas à própria estrutura das energias e às múltiplas manobras praticadas pelos autopesquisadores. Quer dizer, o problema é seu, lá dentro. Como é que fica essa qualidade com você? Isso aqui é o mais importante. O que mais que eu devia te falar nisso aqui? Eu acho que aí está mais ou menos claro. Outra coisa, aqui não tem nada não, é isso que está escrito. Não vão forçar a barra não. É o escrito, não é isso? Não está encriptado. É o que está escrito, é igualzinho o jogo do bicho. Não é isso? Vale o escrito. Pensa bem. O caso é esse. Pode falar. Na fatologia, no início, o senhor escreve as energias conscienciais como sendo o primeiro instrumento prioritário. O primeiro instrumento não seria a vontade? Não, o primeiro instrumento mesmo prioritário para funcionar é a energia. A vontade é a parte teórica. Você pensa, você vai decidir, você ainda não está fazendo nada, você está só tendo a vontade. Agora, na hora que você vai mexer, você tem que ter um instrumento, uma alavanca, um martelo ou uma foice. O senhor falou dos... O que é que você usa? É o martelo ou a foice? O senhor falou dos médiums. Pois é. Pouco antes, eu fiquei curioso para perguntar sobre o Zé Arigó. Numa oportunidade, o senhor contou de um encontro com ele, que ele teria comentado, não, falar sobre mim é muito complicado. Não, depois que ele dessomou, ele não quis falar, porque ele tinha um problema com o processo da família. Eu conheci muito ele e a família, que é o negócio todo na época. Dele. Agora, o caso é o seguinte, ele fez muito esforço em favor dos outros. A ficha dele é boa. O Arigó foi o maior médium de efeito físico que eu conheci pessoalmente. De todo mundo, no Brasil e no exterior, foi o maior. Mas era um meninão, igual a porção desse, igual o Rubens, igual esse povo, todo mundo deles, são todos os meninos. Tudo imaturos, sem ver a prioridade. Fazia o bem, mas não tinha muita noção da extensão, da profundidade, o tamanho daquilo, não. Isso aí é difícil, não é fácil. Né? Quem é que está com o microfone aí mais? Sobre as energias? Tem mais ninguém? Agora aqui, deixa eu ler aqui uma dessas que ninguém falou nada. Energias conscienciais fenomênicas. É o número 04. Com objetivos físicos e intrafísicos também. Então, você veja bem, são energias que têm objetivos físicos.
intrafísicas. Então, são essas, por exemplo, que mexem no processo de melhoria da pessoa no corpo, a ectoplasmia básica, você está entendendo? O ectoplasta, está tudo aqui dentro desse processo fenomênico. Agora, energias conscienciais heurísticas, as criadoras, inventivas, fecundantes, pesquisadoras, descobridoras. Essas são as das Verpons. Então, por exemplo, é aquilo que eu falo, vocês vão trabalhar com qualquer ideia dessa, procure usar o estado vibracional antes, durante e depois. Isso aí melhora o holopensene e faz também o casamento da sua personalidade com o holopensene que está ali. Isso aí predispõe a potencialização de neoconstructos, neoideias. Isso é muito sério. Energias conscienciais interassistenciais, harmonizadoras, tenepsista, ofiexista. Essa já está tudo explicitando. Energias conscienciais paradiplomáticas, as empáticas conviviais e sinérgicas. Quer dizer, essas são as do rapport, é a da afinidade. São as que precisam da comunicabilidade também, é a paradiplomática. Agora, energias conscienciais profiláticas, a nona, preventivas, preparatórias, higienizadoras. Essa também está óbvia, né? Tudo aí expondo a situação. Pode falar. Alô. Na página 10, binomiologia, binômio homeostático, maior serenidade e maior qualidade das ECs. Podia falar um pouco sobre a questão do ansiosismo, até que ponto a ansiedade dificulta toda essa serenidade e qualidade? A ansiedade, ela anula, ou quando ela não anula, ela diminui todos os tipos de manifestações positivas da pessoa, devido à ansiedade. Entende? Porque ela aborta a manifestação de equilíbrio. Isso é terrível, cria um problemão para a pessoa. Entende? Então, a síndrome do ansiosismo, por exemplo, é terrível. Liquida com a pessoa. Pensa bem nisso que você vai me dar razão com o tempo. Vale a pena pensar. Entende? Ansiedade, a pessoa tem que acabar com isso. Por isso que o primeiro laboratório que nós fizemos aqui foi o da imobilidade física vígil, que é dedicado aos ansiosos. Que o ansiosismo é, como eu sempre repito aqui, ele é que leva para a impulsividade. Você está entendendo? Pensa bem, impulsividade. A impulsividade, a pessoa se transforma num carro sem freio. Tudo de mal pode acontecer com a pessoa que está sem freio. Não tem freio? Como é que fica? Então, outra coisa, outra expressão que eu uso é precipitação. A pessoa se precipita, ela não raciocina antes, entendeu? Ela não pensa. Então, num caso desse, a gente fala, conta até 100, antes de fazer qualquer coisa, para não se precipitar. Isso é seríssimo. A outra que eu chamo é a síndrome do ansiosismo, que isso é muito mais comum do que a gente pensa. Nós temos ainda na CCCI, tem gente ainda ansiosa assim. Se a pessoa é mais moça, ainda não chegou na meia idade física, a gente até que entende, ainda mais nessa vida moderna, porque hoje a vida moderna não é mais de slow motion, ela não é de câmera lenta, é tudo feito às pressas. Isso aí incentiva demais o ansiosismo, principalmente do povo jovem. Então, para esses é que deve ir imediatamente, aqueles que ficam assim, ó, ele vai falar com você e está tremendo. Agora, eu estava olhando um dia desse, o Supremo Tribunal Federal, o cara estava lá assim, lendo o negócio. Falei assim, olha, isso é juiz do Supremo, desse jeito, coitado, precisava de divina imobilidade física vígil. Vocês chegaram a ver isso? Está aparecendo lá no canal da Justiça, mas demais, o tempo todo o cara leu aquilo desse jeito, eu nem sei como é que ele conseguiu ler. Você está entendendo? Então você veja, isso aqui é o sistema neurovegetativo, é o sistema nervoso secundário, simpático, parasimpático, é um processo cerebelo que manda, é o cerebrinho que está mandando o cerebrão. Então, entra no buraco. É esse que comanda, por exemplo, a psicomotricidade, é o cara da Olimpíada, o processo do desporto,
do esporte, que pratica futebol, etc. Tudo é isso. Mas agora, precisa saber, né? Como mexer com esse processo. O problema da miologia, que é o estudo do sistema dos músculos do corpo humano, tudo entra por aí. Mas, ô Cláudio, você quer falar? Ô Valdo, esse item 3 aqui, energias conscienciais e euforizantes, a gente poderia fazer uma correspondência desse com a mega euforização total, né? Não, você está mega euforização. Existe algum amparador específico que trabalha com esse padrão de euforização? Não, a maioria dos amparadores mais avançados, tudo dominam isso, tudo, né? Em alto nível. Nós poderíamos fazer uma... São técnicos nesse assunto. Poderíamos fazer correspondências, assim, por exemplo, numerador. Qual que estaria mais perfil do numerador aqui? Não, aí depende, que isso é fácil, né? Euforização é uma coisa muito mais comum do que você pensa. Não é tanto assim. Aqui, agora, é muita gente que mexe com isso. O caso da energia é movimentar em todos os setores, de todo tipo. O tal mal é assim. Quer dizer, hoje ele está na China. Mas agora, por exemplo, a Rose Gard é desse jeito. Eu vejo, por exemplo, que o Hércules, ele também movimenta muita energia, mas ele é porque tem potência natural dele. Ele se acostumou daquele jeito. Então, ele chama atenção por isso. Pelo que eu estudei, o energossoma, o energossoma e o soma são repostos assim, a cada vida intrafísica, né? Sim. Aí, pelo que eu estudei na projeciologia, como é que constitui o energossoma? Pela energia da mãe, do pai, da própria pessoa. Então, a minha pergunta é assim, é uma provação de correção de rota quando você já foi, por exemplo, alguma PIT, algum médium muito importante e agora não trabalha bem com energia, ou é a submissão da tua paragenética à genética? O que é? Qual o problema? Todos esses fatores influem. Aí é preciso examinar aquele caso, saber o que influi mais, o secundário, o terciário, precisa ver, cada um é de um jeito. Porque a tendência... O problema é manter a harmonia, o equilíbrio do processo energético, cosmoeticamente falando, evolutivamente falando. Porque a tendência é que isso tudo está registrado na paragenética, né? Tá. Então, a tendência era você continuar cada vez melhor na energia. Sim. Mas a pessoa, por exemplo, eles são meninos. Eles não veem o alcance daquilo. Outra coisa, eles funcionam muito porque tem guia cego atrás deles. A maioria desses médios aí, imaturos, são isso. É o guia cego que comanda o cara. Ele está... entende? Isso é boneco de ventrilo. Aí é que é o X. Eu, por exemplo, desde menino eu vi essas coisas e falei assim, eu não quero ser boneco de ventrilo. Não quero ser pau mandado o tempo todo. Você pela evolução, não tem jeito. A própria natureza manda em você. Se dá uma dor de barriga, eu quero ver como é que você faz. Você ficar quieto. Como é que fica? Não é fácil. Se a pessoa não dominar a energia, a dor de barriga toma conta dela. Uma besteira, uma cólica intestinal. Agora, mais uma perguntinha, assim, a recuperação de cons, assim, de você saber que você, por exemplo, um dia eu tenho a recuperação de que eu fui muito boa de energia. Só isso não basta, eu teria que trabalhar para desenvolver essa energia. Não, a recuperação... cada novo corpo você encontra. Tem que desenvolver tudo de novo. Novo corpo com todas as decorrências disso, todas as instâncias que isso atinge. Então, o pai, a mãe, mesologia, ambiente, a educação, o processo do holopensene, como é que está, do ponto de vista da civilização, o nível que você vai nascer, quanto tempo faz que você não nasce, não renasce, isso tudo influi nesse corpo. Agora, ajuda esse corpo, tem o processo de energia. Como é que você, o rapport com a sua mãe? Por isso que eu falo, sejam amigos de todos, tenha mega fraternidade, porque amanhã qualquer mãe que você receber, não vai ter eclâmpsia. A eclâmpsia é porque houve algum problema entre os dois. Não é fácil. É nessa composição da mãe e do pai Essa semana que mesmo eu estive facilita. examinando o caso de uma pessoa jovem, 20 e poucos anos, que morreu de eclâmpsia na família, uma coisa horrível. Então, até hoje essas coisas ocorrem. Agora, o menininho que nasceu ainda está assim. Eu falei assim, não, eu vou vamos pôr energia nele, que ele deve ter coisa brava. Ainda não está bom ainda, menino. Está da eclâmpsia, né? Nem sempre dá certo. Quando mata é alérgico. É igual urutu. Eclâmpsia e urutu é a mesma coisa. Se não mata, aleja. Entende? Põe a pessoa aleijada. Não é fácil. Sob o atual governo brasileiro, 2 pontos.
Penso que a causa de estarem tão mal assistidos extrafisicamente seja o fato da motivação básica do partido ser a inveja, raiva pela melhor condição de alguém. Estou certa? Pode ser que seja, né? Uma saída, mas eu acho que não é pouco. O problema é ser vergonhice mesmo. Falta isso aqui. Participei de uma dinâmica de clarividência e consegui ver em todos os participantes algumas consciências. Porém, quando estava sentado no centro, não pude ver nada na outra pessoa e nem ela em mim. Seria algum tipo de bloqueio? O senhor poderia explicar melhor o que ocorreu? Não, a primeira coisa é a seguinte: será que você viu mesmo as outras consciências? Porque lá embaixo é que devia de ver mais. Isso aí está mal contado. A reação tinha que ser o contrário. Entende? Será que você viu mesmo ou aquilo foi imaginação sua? Dá uma examinada na sua imagística, né? Eu acho importante. 3 semanas depois de começar a fazer circuito fechado de energias, passei por um processo abrupto de limpeza. Um emaranhado de bloqueios no baixo ventre que obstruiu o fluxo de energia foi retirado de uma vez e senti meu corpo oco. Isso é igualzinho a pessoa quando vai ao banheiro e faz 2 quilos de cocô. É a mesma coisa. Permaneceu uma pacificação íntima inesperada pelo resto do dia. Pensei que esse processo ia se repetir, mas depois de 2 anos, ele nunca mais se deu. Nunca consegui entender ou catalogar o fenômeno. Teria sido atuação de amparadores, teria sido para a cirurgia ou apenas desassédio. Não, houve aí uma assistência e eles tiraram o bloqueio do seu o chakra umbilical. Está na cara. Que tinha um bloqueio muito grande, eles limparam. Então a pessoa fica sentindo mesmo oca. É como se ela estivesse cheia de gás e estourou o gás. Pronto, acabou tudo. É igual estourar um pneu. A pessoa melhora. A barriga tem disso. Essas coisas todas. Eu já vi isso aqui, a pessoa contando isso, meio século aí. Como é que é esse processo? Isso aí é seríssimo. Por isso que você vê, a maioria das pessoas, é bom explicar isso aí, para ela o seguinte, que é muito importante a pessoa entender o processo da energia. Por quê? Principalmente esse chakra umbilical, a maioria das pessoas, ou seja, talvez 90%, tem esse chakra bloqueado. Então, isso é terrível. Se uma pessoa conseguiu limpar, é o máximo. Agora, geralmente, isso que a pessoa está falando aconteceu mesmo. Isso aí aconteceu com ela. Agora, outra coisa. 3 semanas depois de fazer o circuito fechado de energia, passei por um processo abrupto de limpeza. Veja bem, um emaranhado de bloqueio no baixo ventre que obstruiu o fluxo de energia foi retirado de uma vez e senti então meu corpo oco. É perfeito o que a pessoa está fazendo. Entende? Esvaziou o bloqueio do chakra umbilical. Isso é o máximo. Parabéns para você. Agora, leva isso em consideração. Se você sentir essas coisas com tanta obviedade, a coisa tão óbvia, seria bom ver que você tem mais coisa por aí. Examina bem quem é um amparador, como é que é. Olha bem o que a gente fala sobre TENEPS. Valdo, sobre isso aí, quais indicadores de bloqueio de umbilical chakra? É o medo, a insegurança? Não, é trabalho. Não, o bloqueio, você quer saber o que é bloqueio? Não, é processo do passado da pessoa que vem dar nesse corpo que ela tem hoje. É aquilo que nós estávamos falando, acumulou besteira do passado. Maioria. E outra coisa, é a parte bicho. Uma outra coisa, a hora que nós falamos que está bloqueado no umbilical chakra, é lógico que o sexo chakra está ocupado. Que a pré-kundalini está ocupada. Tem problema. Entendendo? Que aí, o negócio vai subindo aqui. Na cara. Então, isso tem um problema vegetativo. Às vezes tem problema de comer, de alimentação, de dieta. Às vezes a pessoa é obesa. A obesidade edulcora, ela mascara, faz a produção da maquiagem. Tapeia a pessoa. Então o cara está com a bingo numa pochete aí em torno da cintura e está pensando que é o máximo. É a curva da prosperidade. Antigamente o nome era esse, curva da prosperidade. Hoje é pochete. Pochete de gordura na cintura. Entende? O professor comentou ontem na tertúlia que o combate à imprensa é uma das últimas grandes besteiras do Brasil.
Concordo com o senhor até determinado ponto, pois é fato conhecido que a imprensa brasileira, em sua grande maioria, está vendida. Ideia essa que o senhor mesmo já declarou em tertúlia passada. Estou de acordo, mas não é assim. Eu vou voltar a falar. Na sua opinião, qual seria a saída para essa censura e para esse negocinho da imprensa mídia? O caso é o seguinte, vamos entender bem. A imprensa não é flor que se cheira. E outra coisa, ela foi feita para ser assim. Ela não tem outro jeito, porque ela está mexendo com todos os processos da natureza humana e da sociedade humana. Então, você não vai encontrar santo como repórter. E eu vivo falando sobre o jornalismo marrom, mas isso é outra coisa. Agora, o que a gente está vendo aqui é o governo combatendo a imprensa de modo geral, tudo. Isso é loucura, não pode. Isso não é só besteira, não. Isso é atraso, é regressismo, é falta, é ignorância mesmo, grande, muito séria, de combater a comunicação. Se não houver imprensa, onde é que tem o restinho de democracia que tem nesse país? Vai embora. Foi assim que aconteceu com a Gestapo, os nazistas, foi assim que aconteceu com Stalin, com o processo todo que eles fizeram da KGB, foi assim que aconteceu com o Mao Tse-tung, que matou milhões daquele jeito que foi na China. Isso é um perigo. E outra coisa, vamos ver agora o que vai acontecer na Venezuela, que está aí, ó, o negócio está em andamento de novo. Como é que fica isso? Agora, nós estamos querendo chegar nessa? Como é que fica esse processo? Então, uma coisa é a gente mostrar a imprensa marrom, jornalismo marrom. Outra coisa é mostrar que a imprensa é necessária. Por baixo ou por cima, não interessa. Gente, eu sou a última pessoa que devia te falar uma coisa dessa. Por quê? Eu sofri uma tempestade publicitária da imprensa declarada, foi feita de propósito, mas eu não tinha recurso para combater aquilo. Agora, só que tem que eu vi o que ia acontecer e falei assim, essa eu não entro mais, que eu não quero participar. Teve até morte depois daquilo que eu tinha visto, com o negócio do Cruzeiro. Não foi fácil. Tudo aconteceu do jeito que eu tinha falado. Isso não é fácil, pensa bem. Agora, eu passei por isso. Nós tivemos que fugir, sumir, uma temporada, aquele negócio todo. Eles mesmos deram opinião para a gente fazer isso. Foi a sugestão para fazer uma tempestade. Então, nós sabemos o que é a imprensa marrom. Isso é que é a imprensa marrom. Eu já escrevi sobre isso desde aquela época. Outra coisa, isso foi em 64. Presta atenção. Quantos anos eu tenho de experiência disso? Mas agora, outra coisa é você combater a imprensa de modo geral. Você calar a imprensa, isso é loucura, amordaçar a imprensa. Como é que é possível uma coisa dessa? Vocês não veem eu combater a imprensa de modo geral, eu nunca fiz isso na minha vida, não sou louco. Isso é ignorância absurda, irracional, total, não dá. Então, veja, vamos entender bem o que eu estou falando. Agora, não fica pensando que você vai encontrar em jornal as pessoas todas santificadas com a auréola em cima da cachola. Você não vai ver isso, não existe isso. Aqui tem gente igual aos outros mesmo, ainda mais falando e escrevendo. O que se escreve de besteira não está no gibi, vocês sabem disso. Nem o gibi não tem tanta besteira do jeito que se escreve na imprensa. A imprensa tem mais do que no gibi. Já tinha gente na década de 50 que já falava isso. Em parte, eles tinham razão. Como a Conscienciologia vê a astrologia e os tais mapas astrais? É assim, ó. Eu não sei. O que é que eu posso mostrar melhor do que isso? Tem alguma coisa? Tem, né? Eu abençoo todo mundo que é fanático a essas coisas. Cada um tem aquilo que quiser, mas me dê a oportunidade de dar uma boa banana para essas besteiradas todas. Já era, são muitos séculos de bobagem sobre a influência dos astros. Chega! Hitler possivelmente teria sido laureado como um dos grandes líderes, estadistas e chefes de Estado da história, se não tivesse cometido as atrocidades da guerra. Olha, essa conversa é braba, mas não vai não, o homem era piradão. Leia bem a vida dele, que você vai ver que ele era um psicopata. Não tem outro nome para ele, não. O professor já comentou que os nazistas tinham um processo de liderança e de marca excelente, mas voltado para intenções negativas, assim como o Vaticano na questão da diplomacia. Sim, dizem, por exemplo, que
Isso na década de 50 eles falavam no Brasil, que a diplomacia do Vaticano era a mais braba de todas elas, que ganhava da KGB e ganhava da FBI. Não é fácil. E dizem que é mesmo assim, porque os padres, eles simulam tudo, passam por cima de tudo. Você está vendo? A última agora é que o Papa passou a mão em cima de mais um. Ele chama Tedeschi, lá do Banco do Vaticano. Que estava lavando dinheiro. Então eles falaram que o Tedesco, porque ele é alemão, passou a mão em cima do Tedeschi. Abençoou o Tedeschi. Já falaram um negócio bem claro. Porque em alguns campos do conhecimento humano, alguns representantes da baratosfera tiram proveito do conhecimento do que grupos com alto nível de cosmoética. O que fazer para reverter essa realidade? Olha, toda pessoa usa aquilo que tem. O problema todo é ver se a pessoa está usando os instrumentos que ela dispõe em favor do bem-estar de todas as pessoas para qualificar a felicidade, ou o equilíbrio, ou a harmonia das pessoas. Se a pessoa não faz isso, o problema é dela. Então tem que pensar nessa história. Agora, outra coisa séria, não adianta nada a pessoa falar que está fazendo o equilíbrio das outras pessoas, instilando a ignorância na cabeça dessas pessoas. Então, aparentemente, ele está aumentando a ignorância do ambiente, a ignorância que já existe. Por exemplo, a astrologia faz isso. Nós estamos falando de astrologia, ela é uma delas. A outra coisa, por exemplo, é essas bobagens, por exemplo. Tem agora já uma série de ideias que elas estão sepultadas, que acabaram, liquidou. Por exemplo, marxismo. Uma pessoa que vai perder muito tempo com o marxismo. Pois é, e é um monte de gente que está aí assim. Agora, então, você veja, não perca tempo com isso. Isso já está sepultado, eles estão querendo fazer exumação. Então, são fósseis. Agora, tudo o que é? Com os réus. É gente que faz muito tempo que não vem aqui, está querendo chegar, está na época de fazer o Ivan terrível, Gengis Khan de novo, Hitler, Mao Tse Tung, Stalin. Loucura. Tem que esquecer isso aí. Vamos pensar no Gandhi, vamos pensar no povo da paz, vamos pensar no Martin Luther King. Gente melhor, pensar. Existem também outros ídolos, não são só esses, da esquerda negativa, baratosférica. Tem gente boa, vamos pensar nisso. Isso aí é que é. Vamos pensar no Vieira de Mello, Sérgio Vieira de Mello, também é um cara sério. Você comentou há pouco da questão da ansiedade, né? Que você viu o juiz lá lendo o papel e tremendo. Assim. Não estou brincando, mas o tempo todo eu falei assim, precisava de filmar isso aí, para liquidar com ele. É um dos principais da questão de votar. Agora, minha dúvida é a seguinte, muitas vezes a pessoa está sob ataque extrafísico e ocorre essa mesma situação e a pessoa nem por isso é ansiosa. Agora, como é que funciona essa... Não, sempre é a ansiedade. A ansiedade ela pode ser só local, dependendo do pico, da hora, do momento evolutivo, mas é ansiedade. Uma pessoa assim, tem jeito que ele vai falar, depois ele vai falar com você, está mais ou menos bem. Eu garanto, se você pegar na mão dele, devia estar gelada. Está do livro vegetativo, está na cara. Mas daí essa condição... Ele molhou a folha. Vai olhar porque era o suor da mão dele. Então, tudo isso eu já vi. É a condição que favorece daí a abertura pro ataque, então Não, ele já está sob ataque há muito tempo. Está na cara. Agora, na hora que ele está lá, que está numa fase crítica, no momento crítico, ele tem que fazer uma comunicação, aquilo piora. Tá. Aí é o neuro vegetativo. Não dá certo. A Rosa, pode. É uma pergunta bem infantil, mas aí vamos ver. Eu estou com dúvida. Nós aqui ouvimos todas as perguntas da Evoluci. Tá, então estou representando. Bom, professor, num local impregnado de energias conscienciais, pode voltar à imanência e por quem? Quem pode fazer isso? Como assim? Eu não entendi bem a pergunta. É um local impregnado de energias conscienciais, muito frequentado e tudo. Ele pode voltar à imanência, não ter mais energias conscienciais, e quem pode fazer isso? Não.
O problema é esse, não. O que você está querendo falar, talvez, seja aquele negócio deles Da bloquear. reurbanização, né? Não, eles bloquear as energias, a mediunidade da pessoa, é isso? Não, não, não. Eu estou pensando Eu em não um estou local. entendendo o que ela quer, hein? Como é que é? Sim. Imanente, de novo. Não, depende. Uma vez, então... Cada caso tem que estudar. Quanto tempo colocaram? Qual a intensidade da energia? Qual a qualidade da energia? Quem é que estava ali? O povo vai voltar lá? Tem um monte de coisa, tem 1001 fatores, isso é bobagem. Tem muita coisa nisso aí. Pensa Então, bem. e se puder ser feito, só mesmo o Serenal que poderia fazer isso, né? Não, qualquer pessoa pode melhorar um ambiente, qualquer um. Depende desses processos que nós falamos. Vontade, intenção, determinação, etc. Mas, professor Valdo, qualquer um Professor, não estou falando em melhorar conscienciais em melhorar, positivo, é não. fazer Estou um falando em ambiente que não tornar presta imanente. ficar permanentemente bom. Imanente. Pois é, Pode permanentemente bom, mas não é imanente. Imanente é tudo, ele está todo dado, não é? Essa palavra está mal Então, colocada. voltar a ser virgem, digamos, não pode mais. Não existe isso. Então, isso que eu pergunto. Tudo depende da hora, o que é que tem. Então, uma Como vez, é esse ambiente hoje? sei, uma vez impregnado Cada um de é assim. energia Outra coisa, consciencial, uma pessoa chega aqui e fala assim, hoje o tertuliário estava fora de série. Muito devagar com isso, porque às vezes é a pessoa que estava fora de série, não é o tertuliário. Então, esse negócio de ambiente depende de muitas coisas, porque um ambiente significa um processo multitudinário, ou seja, é global, é grupal, é grande, tem muita gente. Nem sempre é um só. Porque se você tem uma pessoa, às vezes tem 10 extrafísicos. então... E tem afinidade, E a depende outra do pergunta, rapport. essas foram perguntas de alunos que eu não soube responder. É. Então, outra pergunta é a seguinte: no processo parafisiológico dos chakras, nos vórtices, a entrada de energia imanente e consequentemente, saída de energias conscienciais, como é feito esse processo parafisiologicamente? Pela vontade. Pela vontade? A vontade pensa, faz isso tudo. Ó, eu estou aqui, aí eu faço assim, ó. Isso é minha vontade. Entendeu? É energia, está funcionando. Tá, obrigada. Você queria falar alguma coisa? A última, é o chique do último. eu estou em cima da pergunta dela. Então, tá. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 58 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 27 perguntas online, 34 votos presenciais e 11 votos. Recado de hoje. A Rose Vitoriano sobre fundamentos da conscienciometria, a Marlene sobre plantio de orquídeas, o Alinor sobre a Associação Cognópolis, a Neida sobre a Semana da Reeducação Consciencial e o Flávio sobre o acoplamentário. Terá início agora, dia 17 de outubro, o curso Fundamentos da Conscienciometria. O horário será das 15 às 17 horas, é um domingo, né? E o Fundamentos é um curso introdutório para quem deseja aferir aí a sua consciencialidade. O objetivo dele é o ajuste da autoimagem com base na autoconscienciometria técnica. Também nós estamos aqui para divulgar o curso com cobaia voluntária, que será do dia 13 a 15 de novembro, um sábado até uma segunda-feira, e as informações poderão ser, bem como as inscrições, poderão ser feitas na recepção do CAEC ou pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde. Convidamos a todos para a colocação de orquídeas nas árvores da trilha Via Florestalis. Acontece no sábado, dia 2 de outubro, das 9 às 11 horas da manhã. O ponto de encontro será em frente ao acoplamentário, lembrando das
das precauções básicas, a utilização do chapéu, protetor solar, água, calçado e roupa confortável. Boa tarde. Estamos convidando a todos os tertulianos e moradores do bairro Cognópolis para a Assembleia Geral Extraordinária para a fundação da Associação dos Moradores do bairro Cognópolis, a ser realizado no dia 16 de outubro de 2010, no Auditório do Discernimento, com início às 19h30, baseados nos modelos da democracia pura, com a presença do professor J. Vasconcelos, autor do livro Democracia Pura. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos convidando os interessados a participar da primeira semana da Reeducação Consciencial, promovido pela Reaprendência. O slogan dessa semana é Reaprender para Reeducar. Ele vai acontecer de 8 a 16 de outubro no Discernimento. A semana é bem extensa, gente. Se vocês quiserem mais informações, poderão procurar esse folder na saída tertuliária ou na recepção, mas eu vou dar enfoque hoje ao evento que acontece o dia 15 de outubro, que é um curso de MBE para professores. Então, aqueles docentes, ou então candidatos a docentes, que têm interesse em entender um pouco mais na condução e da prática bioenergética, poderão realizar a sua inscrição. São somente 12 vagas, elas já estão quase preenchidas. Então, maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652 ou ainda no site da Reaprendência, www.reaprendência.org. Estão todos convidados. Meu convite é para o dia 8, 9 e 10 de outubro para os alunos, para as pessoas interessadas em participar do acoplamentário. O acoplamentário, então, vai ocorrer no próximo final de semana. O tema desse acoplamentário é Parapolítica. E os EPCONs são o professor Felipe Mansur e o professor Alcir Alves. Então, as pessoas interessadas nesse tema ou no curso, por favor, procurarem a recepção do CAEC para poder aí realizar o curso com o tema Parapolítica. Obrigado. Eleito com 12 votos, teremos amanhã o verbete Complexidade da Conscienciologia, a especialidade para Percussienciologia. Obrigado a todos, uma boa tarde.